Eu estou muito satisfeito com o trabalho até agora. Você vê que a imprensa não discute mais se vai trocar ministério. Vai trocar ministério, vai trocar ministério. Não existe esse problema, porque todo mundo agora sabe que quem troca sou eu. Não é um jornalista que não pode gostar de um ministro ou alguém que não pode. Sou eu. Então, como fui eu que indiquei, se eu tiver que trocar alguém, eu vou trocar. E quero dizer para vocês, não estou pensando nisso. Em time que está ganhando, a gente não mexe. Em time que está ganhando, a gente não mexe. Teve gente que votou no Lula porque achou que o governo Lula faria melhor durante a pandemia, distribuiria vacinas e jamais deixaria que um vírus matasse o povo do Brasil. Mas aí chega o Lula e bate o recorde por morte de dengue. Mas não foi só bater o recorde, foi mais pessoas morrendo de dengue no governo do Lula do que a soma de todos os governos anteriores, dos 7 anos anteriores. Mas tudo bem, às vezes essa pessoa votou no Lula porque achou que com o Lula ia acabar essa história de sigilos. Lula impõe sigilos de 100 anos a dados que vão de agenda de Janja a comunicação sobre Robinho. Lula tem sido o presidente que mais tem decretado sigilo sobre as ações do governo. Mas é aquela pessoa que acha que o governo Bolsonaro era machista e votando no Lula ia salvar as mulheres. O Brasil bate recorde de feminicídios em 2023 com 1.463 mulheres mortas. O feminicídio está batendo recorde. Às vezes a pessoa votou no Lula porque queria gasolina mais barata e achou que com Lula comandando a Petrobras a gasolina ficaria mais barata. Notícia de hoje: gasolina vai aumentar 7,1% e o gás de cozinha vai aumentar 9,8%. Ou então é aquela pessoa que ama o meio ambiente e acha que com o Lula o meio ambiente será salvo. Incêndio na Amazônia brasileira batem recorde para primeiro semestre em 20 anos. Queimada no Pantanal, maior recorde em junho desde 2005. Talvez essa pessoa quisesse salvar os índios, estava preocupado com o descaso do governo Bolsonaro com os índios. Esse aqui é mais recorde do governo Lula. O que acontece? Aumentou em 50% a morte de Yanomamis na Amazônia. E se essa pessoa votou porque queria voltar à saúde, tem que voltar à educação? Lula corta e faz mais cortes na educação. Inclusive, professores estão de greve. Universidades federais estão de greve. Às vezes, essa pessoa votou no Lula, você votou no Lula porque achou que com o Lula ia acabar a corrupção. Eu acho muito difícil. Se tiver algum caso assim no Brasil, é 1 ou 2 pessoas que são imbecis o bastante para acreditar nisso. Vamos acabar com a corrupção. Bom, fraude do arroz expõe real motivo do governo para não exportar 7 bi da produção do Rio Grande do Sul. Aqui já foi o escândalo do arrozão. Isso porque agora tem o escândalo da Secom também, que eu nem coloquei na lista, tá? Mas tá bom, às vezes é por causa das estatais. Às vezes a pessoa votou no Lula porque queria que as estatais voltassem a ser do povo. A percepção da corrupção aumentou bastante. Estatais encerram 2023 com déficit de 2,2 bilhões, pior resultado em 8 anos. Lula está quebrando as estatais. Mas, aqui é a bandeira principal do Lula: Bolsa Família. Na época do Lula era R$80, com o Bolsonaro passou para 600. Então as pessoas queriam, eu quero que o Lula aumente Bolsa Família. Lula cancela 2,9, 3 milhões de pessoas do Bolsa Família, principalmente no Nordeste, e estão revoltados. Às vezes é porque as pessoas achavam que os alimentos estavam caros demais e queriam que baixasse o preço do alimento. O preço de alimentos já sobe mais que o dobro da inflação esse ano. Nós estamos falando aqui em 2024, tá? Se não foi os alimentos, então, é porque as pessoas queriam voltar a viajar. Como a Daniela Lima dizia, né? O povo quer voltar a viajar de avião. E o próprio Lula falou que o povo ia voltar a viajar de avião. Mas o que aconteceu? Preço das tarifas aéreas atinge maior valor em 14 anos. 14 anos, gente. Mas vamos falar do orçamento secreto. Lula falava que o orçamento secreto era o maior esquema de corrupção da história, que quando ele chegasse ele ia acabar com o orçamento secreto. O que aconteceu? Em ano eleitoral, o governo Lula mantém o uso do orçamento secreto, apesar de proibido pelo STF. Agora o STF proibiu, Lula continua usando. Por quê? Porque eles sabem que o STF jamais vai prender o Lula. Afinal de contas, foi o STF que liberou o Lula. Se não foi o orçamento, é porque as pessoas queriam abrir as suas empresas. O povo quer trabalhar por conta própria, quer ser dono do próprio negócio. Mais de 2 milhões de empresas fecharam em 2023 no Brasil. Nós estamos batendo recordes de empresas fechadas. Já sei. Talvez é a questão de que o Bolsonaro passava vergonha internacional, como a imprensa fala, né? E fazia vexame, envergonhava o Brasil. Aí eu posso te falar com a mais absoluta convicção: nenhum presidente na história do Brasil envergonhou mais o nosso país do que o Lula. E principalmente nesse caso aqui, onde o Lula fala que a fala de Lula sobre Israel e o Holocausto é ignorante e deve ser condenadas as reações da imprensa israelense. Essa foi uma das piores frases do Lula. Mas ele também falou que o Putin e o Zelensky estão gostando da guerra. Isso gastando 1 milhão de viagens pelo mundo para nos envergonhar, tá? 1 bilhão, recorde de gasto em viagem internacional, e ele conseguiu diminuir o investimento através dessas viagens. Investimento estrangeiro no Brasil tem queda de 12 bilhões no primeiro ano do governo Lula. A maior queda de investimentos internacionais que se tem notícia. Aí vem o real. Com a vergonha internacional e o fato do Brasil não ser visto mais como um país sério, o que aconteceu? Real é a 5ª moeda que mais se desvalorizou no mundo. Na verdade,
Essa matéria já é antiga. O real é hoje, dia 8 de julho, a moeda que mais se desvalorizou no mundo inteiro. Mas pelo menos o crime e a violência vão diminuir. Lula falha no combate ao crime enquanto onda de violência avança. O Brasil agora está passando por uma onda de violência jamais vista também. Mas se não foi a violência, é porque diminuiu os impostos então. Lula vai diminuir os impostos. Lula está aumentando impostos em todos os lados, inclusive impostos para os mais pobres, que é o caso da taxa das blusinhas. Justamente os mais pobres, né? E a gasolina está aumentando sem parar, disso aí todo mundo sabe. Pessoal, então tá aí. A gente consegue ver um Lula que não vê nada de anormal na fraude eleitoral que aconteceu na Venezuela, está vendo o seu Brasil afundar e não está vendo nada anormal. Para ele o time está ganhando, então a gente tem que se preocupar, na verdade, é com a saúde mental do Lula. Será que ele tá bem? Eu acho que sim. Eu acho que o cara é ruim de natureza mesmo e ele quer destruir o Brasil. Ele deixando claro que não quer trocar nenhum ministério, que para ele tá tudo perfeito. Mesmo o Brasil afundando, ele só quer dizer isso, pessoal. Não, deixa o Brasil acabar, esse é o objetivo. Mas a gente sabe que a gente não pode deixar e temos que continuar lutando contra esse desgoverno. E olha aí, pessoal, urgente, tá? A ameaça de morte contra o Bolsonaro é identificado pelo PL, olha só. Segundo informações do O Globo, a cúpula do PL identificou uma séria ameaça de morte, né, direcionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, através de uma publicação em rede social. Na postagem, a pessoa afirma que vai pegar uma peixeira, que é um facão, para o ex-presidente, acompanhada de uma imagem da faca. Diante dessa situação alarmante, o partido decidiu entrar em contato com a Polícia Federal para solicitar a identificação da origem da ameaça e garantir medidas imediatas para reforçar a segurança de Bolsonaro. Como a ameaça afeta Bolsonaro? Ontem, dia 7/8, né, pela manhã, anteontem, né, Bolsonaro embarcou para uma agenda em Pernambuco, começando por Recife, com planos de seguir para Gravatá e Caruaru amanhã, sexta-feira, que seria, né, no caso, hoje. Ele visitará Itambé e retornará a Recife no sábado. Essas viagens fazem parte da estratégia para impulsionar as pré-candidaturas às eleições municipais. Durante essas visitas, o ex-presidente utiliza aviões de carreira, recusando jatinhos particulares, e é sempre acompanhado por seguranças, conforme seus direitos como ex-presidente. A segurança de Jair Bolsonaro é insuficiente? Nas cidades visitadas, Bolsonaro conta não só com seus seguranças oficiais, mas também com o apoio de alguns dos seus apoiadores locais que atuam como segurança adicional. Essa rede de proteção é vital, dado o aumento das preocupações do partido com a sua segurança. A apreensão aumentou ainda mais após um recente incidente, envolvendo o ex-presidente americano Donald Trump, que foi alvejado durante um discurso na Pensilvânia, resultando na morte de 2 pessoas. Histórico de violência contra Bolsonaro, como a gente já sabe, em setembro de 2018, enquanto candidato à presidência da República, né, Jair Bolsonaro foi esfaqueado durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. O agressor aproveitou um momento em que o candidato era carregado nos ombros dos apoiadores e o feriu gravemente na sua barriga. O ataque o deixou sequelas significativas, resultando em várias cirurgias corretivas ao longo dos anos. Esse histórico acentua, né, a necessidade de vigilância contínua e medidas rigorosas da segurança para o ex-presidente. O PL está confiante de que a Polícia Federal tomará as medidas necessárias para identificar e neutralizar a origem da ameaça, garantindo a integridade física do ex-presidente. A colaboração entre o partido, as forças de segurança e os apoiadores local é crucial para prevenir qualquer tentativa de violência. Então a gente sabe que sim, o Bolsonaro é um homem que luta contra o sistema, então uma coisa que ele tem é inimigos. É pessoas que querem o mal dele. Então o PL conseguiu identificar aí essa ameaça, né? Parece que já, né, contataram a Polícia Federal, já estão investigando, vão identificar o sujeito, mas sim, o presidente Bolsonaro precisa continuar tomando muito cuidado, né, pessoal? Ele é nada mais nada menos que o Jair Messias Bolsonaro. Muitos querem a queda dele, então ele tem que ficar esperto. E olha só, pessoal, o Trump fez um aviso importante que eu tive que trazer para vocês, olha só.
O Trump alertou para o risco iminente de uma terceira guerra mundial, pessoal. A coletiva Donald Trump na Flórida, nesta quinta-feira, marcou sua primeira aparição pública desde que a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris escolheu o governador de Minnesota, o Tim Walz, como seu candidato a vice-presidente. Durante o evento, Trump fez uma série de declarações polêmicas que repercutiram intensamente. No início da sua fala, Trump expressou sua preocupação com a atual situação global, afirmando: "Na minha opinião, estamos muito perto de uma guerra mundial. As pessoas no comando não fazem ideia do que estão fazendo. Rússia não nos respeita mais. China também não. Coreia do Norte não nos respeita. Estamos em um estágio muito perigoso para a terceira guerra mundial. Isso pode acontecer." Foi o que ele disse. O que trará Tim Walz à chapa de Kamala Harris. Olha só, vamos entender um pouco do que está acontecendo lá. Trump também fez duras críticas a Kamala Harris e Tim Walz, referindo-se a eles como radicais da extrema esquerda. Ele afirmou que a Kamala Harris é a pior vice-presidente da história dos Estados Unidos e que Tim Walz desencadearia o inferno na Terra se fosse eleito. Segundo Trump, Tim Walz seria o pior vice-presidente da história, ainda pior que a perigosa liberal e corrupta Kamala Harris. Por que os debates presidenciais são importantes? Trump enfatizou a importância dos debates presidenciais e desafiou Kamala Harris a participar de 3 debates, cujas datas foram confirmadas para setembro. As emissoras envolvidas seriam Fox News, ABC e NBC. É muito importante termos debates. Falamos com as lideranças das redes e tudo foi confirmado, declarou Donald Trump. Ele também mencionou que a CBS realizará um debate entre os candidatos a vice-presidente J.D. Vance e Tim Walz. Qual é a opinião de Trump sobre Kamala Harris e Tim Walz? Nessa coletiva, Trump não economizou nas críticas, atacando tanto Harris quanto Walz, com veemência. Ele afirmou que ambos são extremistas liberais que colocariam em risco a segurança e a estabilidade dos Estados Unidos. A secretária de imprensa da equipe da campanha de Trump, Karoline Leavitt, também fez declarações incisivas, comparando Harris e Walz a perigosos extremistas liberais. Repercussão das declarações de Trump. As declarações de Trump repercutiram imediatamente. Kamala Harris e Tim Walz também receberam apoio de líderes influentes, como o ex-presidente Barack Obama, que elogiou a escolha de Walz, chamando-o de um governador fora do comum. Joe Biden também expressou seu apoio à chapa Harris-Walz, destacando as suas capacidades de liderança e comprometimento com a classe média. Então, é claro, a esquerda totalmente se uniu para apoiar esses dois aí, que são extremistas da esquerda. Como a escolha de Tim Walz impacta a campanha democrata? A escolha de Tim Walz como vice na chapa de Kamala foi estrategicamente importante para os democratas. Harris elogiou Walz por sua dedicação à classe média, enquanto Walz declarou estar totalmente dentro da campanha, considerando uma honra se juntar a Harris. Harris também considerava outros nomes, como o governador da Pensilvânia, o Josh Shapiro, mas optou por Walz devido às suas convicções e experiência. A escolha foi bem recebida por figuras proeminentes do Partido Democrata, como Barack Obama e Michelle Obama, que destacaram as qualidades de lideranças de Walz e seu potencial para fazer uma diferença positiva no governo dos Estados Unidos. Com as eleições se aproximando, o debate entre os candidatos promete ser intenso. As críticas contundentes de Trump e a defesa confiante de Harris e seus aliados indicam que a campanha presidencial de 2024 será uma das mais polarizadas e debatidas na história recente dos Estados Unidos. Então a gente tem aí um perigo de uma terceira guerra iminente aí no mundo todo. Ele já disse aqui que a América não é mais respeitada. Ele fala, lógico, dos Estados Unidos, mas a gente sabe que aqui o povo do Oriente Médio não gosta muito da América num todo. A verdade é essa. Então, pessoal, a gente precisa continuar aí, divulgando, debatendo sobre esses assuntos, porque é importante. A eleição lá nos Estados Unidos é importante. E a gente precisa que Trump vença. E vai vencer. A gente sabe que a esquerda lá não tem tanta força assim, O Biden acabou ganhando nas últimas eleições e foi sim uma eleição muito estranha, conturbada, sabe? E nessa eleição agora o povo americano acordou. E eles vão escolher Trump, certo? Queria pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso. É muito importante, amigo, o seu posicionamento.
Porque a gente precisa, quanto de mais e mais pessoas, mais e mais brasileiros se posicionando na web, porque eles querem acabar com a internet, sabe por quê? Porque aqui a gente fala a verdade e o povo brasileiro sabe o que está acontecendo, né? Toma esse conhecimento e se posiciona, e fala, e grita, e divulga e compartilha. Então é por isso que eles querem tanto acabar com as redes sociais. E aí o povo precisa entrar em peso nas redes e mostrar, não, o povo tá aqui, o povo não quer que acabe, então, por favor, se posicione, comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre tudo isso, de qual cidade você fala. É muito importante o seu posicionamento. Olha aqui, esse canal é novo, tá? Então me ajude a compartilhar para mais pessoas. Pede para eles se inscrever naquele grupinho de política, manda esse vídeo lá e fala, ó, esse canal aí, pessoal, se inscreve lá, é muito importante, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.